Pessoal, voltando aqui para a segunda questão. Então, essa segunda questão aqui, veja só, eu já deixei prontinho aqui, porque eu estava vendo o espaço. Então, veja só, para mim dividir esse polinômio por esse monômio, eu vou fazer o seguinte, ó, vou escrever aqui, ó, 3x à segunda, que é esse daqui, dividido por 3x, mais 12x dividido por 3x. Então, veja só, quando eu divido um polinômio por um monômio que tem suas partes literais, na divisão, essa parte literal que tem os expoentes, eu vou diminuir um expoente do outro expoente. Então aqui é o seguinte, ó, 3 dividido por 3 dá 1, não precisa escrever. E x à segunda dividido por x vai ser x, que eu vou escrever aqui, e vou diminuir o expoente. Se eu tenho 2, tiro 1, vai ficar 1. 12 dividido por 3 dá 4. E x dividido por x, ó, aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, se eu vou diminuir 1 de 1, então se eu tenho 1, tiro 1, fica nada. Então, não vou escrever nada. Então, aqui é a resposta. Essa divisão desse polinômio por esse monômio é x mais 4. Bora para a letra B, para ver se vocês entenderam. Primeiro passo, vou distribuir 7x à segunda dividido por 2, mais 28x dividido por 2, mais 14 dividido por 2, igual. Aí bora lá, ó. 7x dividido por 2 eu não posso dividir, certo? Esse número por isso. Então vai ficar a mesma coisa, ó, 7x à segunda dividido por 2. 28 dividido por 2 vai dar 14. 14 o quê? X. Mais 14 dividido por 2, 7. Isso daqui é a resposta. Aí, por que, professor, ficou assim? Porque eu não posso dividir, pessoal. 7 não divide por 2. Então, se não divide, escreve novamente a fração. Então, ficou 7 dividido por 2, x à segunda. Porque não tem ninguém aqui embaixo para diminuir. 28x dividido por 2 dá 14x. E 14 dividido por 2 dá 7. Isso é a resposta da letra B. Bora para a letra C. Letra C é a mesma distribuição, ó. 24x à terceira dividido por 4x à segunda. Mais 12x à segunda dividido por 4x à segunda. Igual. Bora olhar para cá, ó. 24 dividido por 4 dá 8. Dá 6. 8 não, dá 6. 24 dividido por 4 dá 6. Aí olha para cá. Eu agora tenho x à terceira e x à segunda. Eu não tenho que diminuir esse expoente desse expoente. Então, se eu tenho 3, tiro 2, ficou quanto? 1. Então, aqui vai ficar só x. Precisa escrever 1? Não. Mais 12 dividido por 4 dá 3. E se eu tenho x à segunda e x à segunda, eu vou ter que diminuir 2 menos 2. Se eu tenho mais 2 e tiro menos 2, vai ficar nada. Então aqui não precisa escrever x. Então a resposta é x, 6x mais 3, certo? Bora para a letra D. Mesma coisa. Primeiro eu vou reescrever. Menos 3y à segunda dividido por 8y. Mais 2y dividido por 8y. Olha para cá. Para dividir esse por esse, eu não posso. Então, vou reescrever, ó, menos 3 sobre 8. Agora, aqui, olha para cá. Ó, se eu tenho y à segunda e y à primeira, eu vou repetir o y e vou diminuir. Se eu tenho 2, tiro 1, vai ficar 1. Precisa reescrever 1? Não. Mais 2 dividido por 8 eu não posso, mas eu posso fatorar. 2 por 2 e 8 por 2. 2 por 2 vai dar 1. Precisa escrever 1? Não, certo? Mas eu vou escrever aqui 1. Eu vou escrever. E aqui, 8 dividido por 2 vai dar 4. Vai ficar 1/4, certo? E se eu tenho aqui, ó, y à primeira e y à primeira, quando eu for dividir isso daqui, eu não vou ter que
diminuir os expoentes? Então, se eu aqui tenho 1 e aqui eu tenho 1 e eu coloco aqui 1 menos 1, vai ficar nada. Então, não precisa escrever o y. Então, a resposta de menos 3y a segunda com mais 2y dividido por 8y, a resposta é menos 3y sobre 8 mais 1/4. Isso é a resposta. Bora para a letra E. A mesma coisa. Primeiro eu vou reescrever, ó. X à terceira, y à segunda de z, dividido por x, y, mais 3x à segunda, y à terceira, z à segunda, dividido por x, y, menos 4x, y à terceira, z à terceira, dividido por x, y. Olha para cá, pessoal. Aqui é muito fácil, viu? Muito fácil. Aqui tem um. Não precisa escrever um aqui. Aí, veja só. Aqui eu tenho x à terceira e x à primeira. Se eu tenho x à terceira e x à primeira, 3 menos 1 dá 2. Então, aqui vai ficar x à segunda. Aqui eu tenho y à segunda e y à primeira. Se eu tenho 2 menos 1, vai ficar só y à primeira. Então, aqui eu vou escrever só y. E repete o z. Mais. Aqui eu tenho 3 dividido por 1, 1 dividido por 3. 3 dividido por 1 vai ser 3. Eu tenho x à segunda e x à primeira. Vou repetir o x. Se eu tenho 2, tiro 1, fica 1. Precisa escrever? Não. Eu tenho y à terceira e y à primeira. Vou escrever o y. Se eu tenho 3, tiro 1, fica 2. E repete o z à segunda. Menos. 4 dividido por 1 também é 4. Eu tenho y à primeira, ou x à primeira e x à primeira. Se eu tenho 1 e tiro 1, fica quanto? Nada. Precisa escrever o x? Não. Se eu tenho y à terceira e y à primeira, vou repetir o y. Se eu tenho 3, tiro 1, fica 2. E repete o z à terceira. Isso é a resposta da letra E. Essa letra E é bem interessante, certo? E por último, tinha a letra F para vocês, que era quase parecido com a letra E. Então, primeiro eu vou reescrever. 18 a segunda, B a terceira, dividido por A, B a segunda. Menos 12AB a segunda, dividido por A, B a segunda. Mais 6AB, 6A a segunda, B a segunda, dividido por A, B a segunda, igual. Então, bora lá, ó. 18 dividido por 1 dá 18. Aqui eu tenho um A a segunda e A a primeira. Se eu tenho A a segunda e tenho A a primeira, 2 menos 1 vai dar 1. Então, aqui vai ficar só um A. Se eu tenho B a terceira e B a segunda, então, se eu tenho 3, tiro 2, fica 1B. Então, aqui só vai ficar 1B, ó. 1B e 1A, certo? A a primeira e B a primeira. 12 dividido por 1 dá 12. Se eu tenho A a primeira e A a primeira, se eu tenho 1, tiro 1, fica nada. Então, não precisa escrever o A. Se eu tenho B a segunda e B a segunda, se eu tenho 2, tira 2, também não fica nenhum B. Então, não precisa escrever nenhum B. Mais 6 dividido por 1 dá 6, certo? Se eu tenho A a segunda e A a primeira, se eu tenho 2, tiro 1, fica só A primeira. Se eu tenho A a segunda e tenho A a primeira, vou repetir o A. Se eu tenho 2, tiro 1, fica só um A. E se eu tenho B a segunda e B a segunda, aqui também. Então, se eu tenho 2, tiro 2, fica nenhum B. Então, não precisa escrever nada. Então, a resposta dessa letra F é 18AB menos 12 mais 6A. Então, pessoal, isso aí foi o exercício sobre multiplicações com polinômios e divisões com polinômio por um monômio, certo? Essa divisão é um pouquinho chata, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão saber. É só ter a noção e se ligar na questão dos expoentes. Então, eu creio que muita gente errou essas questões aí. Então, refaz aí novamente, que depois, quando eu mandar um exercício avaliativo, vocês vão ter que fazer para mim bem direitinho, tá ok? Um abraço para todo mundo.